Bom, eu tinha dito que o primeiro podcast que ia colocar no YouTube ia ser um podcast sobre o Mário Soares e é exatamente isso que vou fazer. Eu estou a gravar já depois da meia-noite, o Mário Soares fez ontem 100 anos que nasceu e eu costumo dizer, eu sei que isto não é rigoroso do ponto de vista científico, mas enfim, só para facilitar, que se tivéssemos de resumir os 3 regimes que Portugal teve no século XX, cada um deles a uma pessoa, a pessoa-chave da Primeira República é, sem dúvida, o Afonso Costa. A figura-chave da ditadura que vai de 26 até 74, do fascismo, é o Salazar. E a figura-chave do 25 de Abril, do regime que se inaugura com o 25 de Abril e que dura até hoje, é, sem dúvida, o Mário Soares. E é muito interessante perceber porque é que o Mário Soares foi essa figura-chave. Eu acho que isso tem explicações que têm que ver com a família do Mário Soares, com as pessoas que lhe dão, se quisermos, a socialização primária, não é? Tem a ver com os pais dele, tem a ver com os meios onde ele circula ao crescer e tem a ver também com o processo histórico pelo qual ele passa. O Mário Soares, quem é a família do Mário Soares? A mãe dele é uma professora primária republicana, o que não é uma coisa pequena, não é? Nos anos 20, ser filho de uma professora primária não é comum e muito provavelmente a mãe dele teria opiniões políticas vincadas. Eu não fui ver, insisto, isto não é uma biografia do Mário Soares. Não andei a ver ao pormenor quem eram as pessoas com quem ele cresceu e em que escola é que esteve, isto e aquilo, isso não me parece crucial. Mas o detalhe da mãe dele ser professora primária não me parece também um despiciando, não é? Isso é qualquer coisa. Ao mesmo tempo, o pai do Mário Soares era um político republicano, o João Soares, que tinha começado por ser padre. Ele começou por ser padre, depois teve uma crise de fé, tornou-se republicano, casou com a mãe dele, curiosamente, pelo registro civil, o que naquela altura era uma coisa absolutamente revolucionária, porque por um lado a mãe dele era republicana, não estava interessada em ter casamentos religiosos, e por outro lado, e creio que a mãe dele também era, inclusive, divorciada, e a coisa ia a este nível. E por outro lado, ele, o pai do Mário Soares, era um sacerdote ordenado que tinha abandonado a batina, e portanto, nos termos do direito canónico, não podia casar pela igreja, e portanto foi preciso uma ginga-joga chamada casamento pelo registro civil, que é uma novidade raríssima nos anos 20 para eles poderem casar os dois. Portanto, reparem que o início de vida de Mário Soares já é numa família bastante sui generis, muito republicana, não é? O pai e a mãe republicanos, mas também numa família onde existem algumas pontes, por causa do passado católico e sacerdotal do pai dele, para aspectos da sociedade portuguesa que são aspectos bastante mais tradicionais. E porquê é que eu acho que isto é importante? Porque eu considero que o século XX português, numa boa medida, é uma disputa entre a cidade e o campo. É naturalmente uma disputa entre a burguesia e o proletariado, é certamente uma disputa entre a metrópole e as colónias. É evidente que todos esses conflitos existiram na sociedade portuguesa. Mas uma chave de interpretação muito interessante, em meu entender, para o que foram os 3 regimes que eu falei há bocado do século XX português, é interpretá-los na chave de um conflito cidade-campo. E esse conflito cidade-campo é um conflito entre projetos, por um lado, chamemos grosseiramente esses projetos progressistas, não é? No sentido que a palavra progressista tinha no século XIX, tinha para a esquerda do século XIX. Já agora a provocação, será que à esquerda, sem ser essa esquerda do século XIX? Será que o movimento operário é esquerda? Será que o movimento operário é uma coisa fora da dicotomia esquerda-direita? Um dia talvez discutamos isso com mais pormenor. Mas em todo o caso, para a esquerda do século XIX, o progressismo era a ideia de que tudo o que é novo, seja uma novidade tecnológica, seja uma novidade de costumes, seja uma novidade de organização económica, seja uma novidade do que quer que seja, é melhor do que o que estava cá antes. Ou seja, a República é melhor do que a monarquia. O luteranismo é melhor do que a Igreja Católica e o ateísmo é melhor do que o luteranismo.
A organização social capitalista é melhor do que a organização social feudal. A organização capitalista, esticando já agora para os nossos dias, neoliberal é melhor do que a organização capitalista keynesiana, porque a organização keynesiana é uma forma antiga de organizar o capitalismo e a organização neoliberal é a forma mais moderna, mais avançada de organizar o capitalismo. Portanto, é essa que deve imperar. Não devemos andar agora a ir buscar soluções do passado, soluções poídas, soluções, pronto, que fizeram o seu tempo, mas esse tempo já acabou, como era o keynesianismo. Esta é a perspectiva deste progressismo, era e é a perspectiva da esquerda progressista, da esquerda liberal, mais exatamente. E, portanto, o Mário Soares cresce dentro desta esquerda liberal. Ele próprio o diz. Quando a gente vai ver um livro que o Mário Soares escreveu nos anos 70 para dizer ao mundo ao que é que ele vinha, não é? É o livro-chave do final do período do Mário Soares como oposicionista do regime e do início do Mário Soares como político com ambições de poder. Ele vai escrever nada mais e nada menos que isto. Ele diz: Portugal aparecia-me, falando da visão que ele tinha do salazarismo, como um país dividido e irremediavelmente humilhado na sua individualidade mais profunda. Um país a recuperar, ocupado pelo inimigo do interior. Guardem esta noção. Portugal estava a ponto de transformar-se, no dizer de António Sérgio, num país de pedras mortas, no reino cadaveroso, que foi nos séculos XVII e XVIII, regressando, como nesses tempos, ao absolutismo e à Inquisição, embora de outro tipo. As fontes vivas da energia criadora nacional eram esterilizadas, intencionalmente. Havia que retomar a linha do liberalismo e da República, interrompidas em 26, e repensar Portugal em termos modernos, segundo as indicações do tempo, do lugar e do progresso, mas na sequência de um pensamento que teve em Herculano, Oliveira Martins e em António Sérgio os seus maiores expoentes. Repensar Portugal face ao todo ibérico e europeu, com o objetivo de modificar radicalmente as estruturas económicas e sociais que fazem dos homens portugueses não só uma condição política, mas até humana, um ser bisonho e fundamentalmente alienado. Ou seja, o Mário Soares aqui, um momento em que o Mário Soares, neste conflito entre o progressismo e o conservadorismo, toma um partido de uma forma absolutamente clara, não é? Eu sou um homem que quer, diz o Mário Soares, repegar na linha do progressismo, que tem lá o Herculano, que tem lá o António Sérgio, tem lá todas as pessoas que tentaram puxar o país para o progresso por uma orelha, embora o Alexandre Herculano até nem fosse precisamente assim. O Alexandre Herculano é o menos assim deles todos, destes nomes que ele citou, mas de facto o Mário Soares tem plena consciência de que ele está inscrito numa corrente de pensamento que vem lá de trás do século XIX, de pessoas que dizem: nós precisamos de pegar neste país pela orelha e puxá-lo para o progresso. Existe uma visão progressista, citadina da sociedade portuguesa que tem esta caracterização. E depois existia, e o homem que vai encarnar durante muitos anos essa visão é o Salazar, uma visão uma visão do campo, uma visão minifundista, para ser preciso, que diz: mas porquê é que esta gente da cidade, porquê é que estes meninos da cidade, que agora leram num jornal francês qualquer, num livro francês qualquer, porque isto era tudo coisas que vinham lá de França, que Portugal devia ter uma república, devia ter separação de igreja do Estado, devia ser a França, basicamente. Porquê é que estes meninos que leram estes livros deveriam nos puxar a nós por uma orelha para um sítio para onde nós não queríamos ir? Há séculos, desde 1143 que este país tem rei. E agora vai deixar de ter rei, porque meia dúzia de doutores da cidade decidiram que ter rei era passadista, era retrógrado. Isto é uma palermice. Porquê é que nós haveríamos de ceder a este deslumbramento com o estrangeiro, este deslumbramento com o progresso, com o U e com C de cedilha, que estes sujeitos manifestam? Agora, nós temos uma tradição, nós temos uma série de coisas que funcionam há séculos neste país. Porquê é que esta gente nos vem agora aqui incomodar? Esta era a perspectiva dos conservadores e vai ser basicamente essa a perspectiva que o Salazar vai defender. E o Mário Soares
tem uma relação com o Salazar, que é a relação de quem percebe perfeitamente que o Salazar era um inimigo das suas aspirações, e vai falar do Salazar em termos que na verdade são ainda hoje os termos em que a classe média fala do Salazar. A crítica da classe média ao Salazar é esta, que eu vou aqui ler também no Portugal Amordaçado, não é? Ele diz isto, não é? Falando de Salazar: incapaz, por natural carência psicológica, de aceitar o diálogo, mesmo no ambiente restrito de um Conselho de Ministros, e muito menos ainda a franca discussão de ideias dos grandes debates políticos, insuscetível de comunicar com o povo, impenetrável às ideias novas e às sugestões do tempo, e o seu longo consulado conduziu a um progressivo ensimismamento, cristalizando num orgulho desmedido, quase inumano, radicalmente hostil a qualquer evolução ou novidade. Daí o longo imobilismo político dos últimos anos, que fixou o regime em rígidas fórmulas ultrapassadas, inaptas a qualquer renovação. Mas ele antes ainda diz isto, não é? Ainda diz isto: Salazar não foi um doutrinário, nenhum ideólogo, nem muito menos ainda um homem de sistema ou de partido. Foi um empirista que chegou ao poder animado por 4 ou 5 ideias simples, quase comezinhas. Reparem bem no comezinho, num momento particularmente difícil da vida da República, que ganha o gosto pelo exercício do poder, transformando assim um simples meio de atuação numa finalidade em si. E depois diz isto: foi ajudado por conjunturas nacionais e internacionais quase sempre favoráveis, mas a maior parte do seu êxito, tão longamente mantido, deve-o ao seu insaciável apetite de poder e à hipertrofia da sua vontade autocrática, impenetrável a influências de tempo, às sugestões do próprio interesse nacional. Uma vez mais, o Soares, a crítica que faz ao Salazar é que ele não é impenetrável às influências do tempo, um homem que quer o passado para sempre e nós temos de andar sempre para a frente. É um progressista a discutir com um conservador e eles não têm forma de se compreenderem. E depois há esta crítica que eu adoro. Esta sim tem classe média escrita por todo lado. Com efeito, incapaz de falar em público, sem a ajuda de um papel escrito, de voz desagradável e de presença fria, sem brilho nem fascínio junto das massas, figura descolorida, insípida mesmo, comparativamente a tantos dos seus contemporâneos, deputado anódino do centro católico, que confuso abandonou o Parlamento, tímido professor de finanças na Faculdade de Direito, vivendo na permanente desconfiança dos alunos, pode perguntar-se o que impôs um tal homem ao país e o tornou por 4 longas décadas senhor absoluto dos seus destinos. É muito engraçada a forma como a classe média fala do Salazar, e o Soares fala, enquanto representante da classe média, do Salazar. É uma coisa quase vexatório, não é? Como é que este homem que é tímido, este homem que não tem brilho, este homem que não sabe falar bem em público, este homem que tem uma voz, não te andar à procura, mas há uma parte qualquer em que ele até a voz critica, não é? Que é uma voz de cana rachada, demasiado aguda, etc. Como é que este homem chega aqui a mandar no país? E, portanto, há na figura do Soares, durante muito tempo, uma certa incomodidade com o Salazar, não tanto porque ele discorda do projeto político do Salazar, embora naturalmente discordasse, mas sobretudo porque o Salazar é brega. O Salazar é fuleiro, o Salazar é chunga, o Salazar não tem qualidades, não tem pedigree para estar a mandar num país. Portanto, ele não devia estar ali porque ele é um labrego. Ele não devia estar ali porque ele come bolo rei de boca aberta, como o Cavaco Silva, que aliás o Mário Soares também odiava de morte. Mas enfim, o ponto estava em que o Soares é um representante do tal projeto citadino, de avança mata cavalos, de vamos agarrar no país pela orelha e vamos levá-lo para o progresso, porque nós, que somos doutores da cidade, sabemos melhores do que eles o que é bom para eles. E o Salazar representava exatamente o contrário, representava um projeto de vamos dizer aos senhores da cidade, aos meninos da cidade, que não nos apetece avançar, e não vamos avançar porque manda somos nós. E este país tem uma tradição, este país tem um conjunto de estruturas e de valores que nós gostamos e não queremos que mudem, muito obrigado, vamos resistir e vamos persegui-los a eles, por nos querem levar para esses caminhos se nós queremos. Importa, porém, reter que nem o Salazar era só isto. O Salazar tem momentos, por exemplo, quando é interpelado
por certos setores da Igreja Católica. Há uma célebre troca de correspondência entre ele e o Cerejeira, em que o Cerejeira lhe diz: não te esqueças, irmão, que estás no lugar em que estás porque Deus te deu a incumbência de representares os católicos na liderança do Estado português. E o Salazar responde: não foi Deus que me nomeou, quem me nomeou foi o Sr. Presidente da República. E isto não é uma mera casualidade. O Salazar tinha ele próprio a noção de que há coisas que já não se podem fazer. Ele não era certamente um progressista, mas ele tinha a noção de que o mundo progride. Há momentos em que as coisas já deram saltos qualitativos de tal ordem que tentar a bizarria de discutir em 1926 ou em 1932, quando ele chega a chefe do governo, se voltamos ou não voltamos a ter rei, é um disparate. A sociedade portuguesa, que o Salazar interpretava e conhecia bem, era uma sociedade que já não queria ter rei outra vez. E, portanto, era um disparate abrir essa discussão, sobretudo nos corredores do poder onde ele circulava, que estavam pejados de maçons, que estavam pejados de republicanos conservadores, o primeiro dos quais era logo o Oscar Carmona. Ele não ia estar a criar essa briga com ele, e muito menos uma briga no sentido de tentar constituir em Portugal o reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo, como teriam dito muitos católicos ultraconservadores. O Salazar sabia perfeitamente que ele não ia conseguir ter essa discussão com ninguém. O tempo para ter essa discussão já lá ia. Ora, o que o Mário Soares vai ter em comum com o Salazar, quando chega ao poder em 74, é que ele, quando chega ao poder em 74, esta conversa do Portugal amordaçado, de dizer vamos avançar contra ventos e marés, mudar as estruturas, transformar a economia, transformar a sociedade, é preciso avançar, é preciso... Se esta gente não quiser vir a bem, venha a mal. O Mário Soares, em 74, tem retrospectivamente muito tempo do século XX já para analisar. Já tinha visto muitas vezes as concessões que tinha sido preciso fazer dos progressistas aos conservadores e dos conservadores aos progressistas, e tinha visto também as consequências quando essas concessões não tinham sido feitas. Quem se tinha colocado numa posição de vai ao Reixa, que tinha sido a Primeira República, muito claramente, a Primeira República não está na disposição de fazer concessões, e porque não está na disposição de fazer concessões a certa altura, essa inflexibilidade leva a que só haja uma alternativa, que é derrubar a Primeira República no 28 de maio, e a Primeira República não tem como resistir a essa irrupção que acontece no 28 de maio, e que não por acaso começa em Braga, não é? Começa logo fora dos centros urbanos, fora de Lisboa, numa cidade com uma fortíssima importância e influência da Igreja Católica, o sítio do arcebispo de Braga, do primaz das Espanhas. Não é por acaso que começa por ali o golpe contra a Primeira República. E o Soares em 74 tem isto presente. Tal como tem presente que depois o Salazar chega ao poder em 32 e a República fica ali. Pode ter ficado de uma forma perfeitamente nominal, mas ficou. E quando chegam os anos 50, e certamente o Soares, que era um homem que acompanhava a política portuguesa com cuidado, e por várias vias, ele conhecia bem os meios republicanos, os meios socialistas, os meios oposicionistas, e essa gente estava muito bem informada sobre o que se passava nos corredores do poder. E nos anos 50, não sei se sabem isto, mas não sabem, ficam a saber, quando morreu o Oscar Carmona, o Salazar convoca um Conselho de Ministros para começar a preparar a eleição presidencial do Presidente da República a seguir ao Oscar Carmona, e há uma série de ministros do Salazar que ficam indignadíssimos com aquilo, alguns até abandonam a reunião em protesto, porque continuavam a achar, reparem vocês bem, 42 anos depois do 5 de outubro e 20 anos depois do Salazar chegar ao poder e durante 20 anos ter aceitado conviver pacificamente com uma forma republicana de regime, achavam ainda assim em 52 que, morto o Oscar Carmona, o Salazar ia chamar novamente o descendente da Casa Real Portuguesa para restaurar a monarquia. Era uma gente, enfim, que vivia noutro planeta, se alguma vez acreditaram verdadeiramente nisto. Mas acreditaram e protestaram porque isso não aconteceu. E o Soares, então, tem esta consciência, não é? O que é que acontece quando não se cedeu? O que é que acontece
O que é que até o Salazar, que tinha esta coisa, esta autocracia, esta vontade patológica de poder de que ele fala, até ele tinha tido de fazer as concessões que o Soares identifica naquele texto. E portanto o Soares, quando chega à vez dele, não? Quando chega ministro dos Negócios Estrangeiros dos Governos Provisórios, a chefe do PS, quando começa a perceber que quem vai ficar com o poder é ele, quem está em melhores condições para ser o homem dos americanos durante o PREC e por consequência disso a figura-chave do regime que estava a nascer era ele começa a perceber que ele também tem de fazer concessões a esse país conservador que ele odiava, que ele detestava profundamente, mas que era um país que existe e que era um país que ele não podia por isso simplesmente mandar pela janela fora. E que concessões é que ele lhes vai fazer? Em primeiro lugar, ele vai fazer uma aliança com a Igreja Católica. Não é por acaso que a faz, eu até consigo, tendo em conta aquilo que disse há pouco da família dele e do pai em concreto, consigo imaginar que ele pudesse ter muito boas relações com alguns sacerdotes, ou pelo menos muita facilidade em as construir com facilidade. E ao construir essas relações, ele podia facilmente dizer, ou sou eu, ou é o Partido Comunista, o que é que vocês preferem? E os sacerdotes viram atrás dele e vieram. A Fonte Luminosa em Lisboa tem a magnitude que tem, porque muita gente que está ali atraída e muitas das vezes encaminhada em caminhonetas pagas pelos bispos do país todo. A Igreja Católica vai ser muito importante para o Soares. E o Soares vai, a partir desta aliança que faz com a Igreja Católica, de alguma maneira criar uma forma de a coexistência entre o modelo da cidade e do modelo do campo poderem existir sem se destruírem um ao outro. Não porque ele goste muito das pessoas do campo, acabei de demonstrar há bocado que ele não tem particular apreço por esse projeto de sociedade, mas ele consegue perceber que eu vou criar aqui condições para que vocês aceitem o meu projeto e não façam muito barulho com ele. Que condições são essas? E aqui entra a chave deste regime e a grande aportação do Soares ao século XX português, que é uma aportação que ainda está cá no século XXI. O Soares vai ser o homem que vai internacionalizar Portugal. Portugal vai deixar de ser um país bastante fechado sobre si próprio, com bastante vontade de ser autárcico, embora nunca tenha sido autárcico, até porque ser autárcico não é sequer não é possível, e quando é possível não é recomendável, mas com ele passa a ser mesmo um país muito internacionalizado, passa a ter abertura de fronteiras para bens, abertura de fronteiras para serviços, para pessoas, começa a ser relativamente fácil, relativamente comum até as pessoas circularem dentro do espaço europeu, chegam cá coisas que nunca tinham antes chegado, chega cá muito dinheiro de fundos comunitários e o país começa a avançar e começa a ficar, por todo, muito mais desenvolvido. E, portanto, as regiões, que até ali eram as regiões do campo atrasado contra os meninos da cidade, passam a ter elas próprias meninos da cidade. As povoações que eram eminentemente rurais no interior do país, hoje não são eminentemente rurais. Claro que ainda há populações rurais no interior do país, mas as sedes de distrito, desde logo, já são cidades, no pleno sentido do termo, já não são povoações rurais, e mesmo muitas cidades, muitas povoações menores dos distritos do interior, já têm uma compleição urbana muito forte. Já não são propriamente terriolas onde as pessoas andam de enxada ao ombro e onde se circula pela rua, por ruas de terra batida, a ver galinhas a debicar por todo lado. Ainda há zonas assim em Portugal, sim, mas as zonas de mancha urbana são incomparavelmente maiores, mesmo no interior, do que eram em 1974. Portanto, há uma grande urbanização do país, fruto de uma grande entrada de fundos comunitários, que vai, de certa forma, esbater esta contradição cidade-campo que era muito nítida e era muito evidente e era muito forte até 74. Portanto, e com isto concluo, para não ficar um podcast também gigantesco, aquilo que o Soares introduz, que faz dele um homem-chave para o século XX português e um homem muito chave também para o século XXI, embora ele já tenha falecido há alguns anos e não tenha sido particularmente feliz do ponto de vista político no século XXI. Ele quis ser Presidente da República em 2006 e não conseguiu.
teve aliás uma derrota humilhante para um homem com o trajeto dele, ficou em terceiro lugar numas eleições presidenciais, é vergonhoso. Mas em todo caso, ele introduziu, ao integrar Portugal na União Europeia, esta dimensão de que entra muito dinheiro comunitário para aqui. Esse muito dinheiro comunitário cria uma urbanização muito mais espalhada pelo país fora e um esbater desta contradição cidade-campo, e ao fazer isso torna aceitável que se façam alguns avanços, quer em matéria económica, quer até em matéria de costumes, que teriam sido muito difíceis de aplicar se não tivesse havido previamente a isso uma grande massificação da urbanização do país. Não é por acaso, e com isto concluo, que um sujeito como o Valentim Loureiro, no primeiro não, mas no segundo referendo do aborto, já está a defender o sim. Ele apela ao voto no sim. Eu lembro perfeitamente do homem a dizer: o Valentim vai votar sim. Lembro-me desse comício em que o homem disse isso. Porquê? Porque a sociedade de Gondomar, em 1974, era claramente rural, mas muito, muito rural, era uma zona de campo, e em 2006 já não é. Em 2006 já é um subúrbio do Porto. Ainda tem lá Palomba e tal, umas terriolas ainda mais ou menos rurais, mas objetivamente Gondomar já não é um concelho rural, já é um concelho urbano. E há vários concelhos urbanos noutras zonas. Portanto, foi o esbater dessa fratura cidade-campo que permitiu ao Soares criar uma sociedade que fosse menos a sociedade do Salazar, que fosse menos a sociedade do passadismo e do conservadorismo. As transformações económicas que o Soares proporcionou com a entrada para a União Europeia são também mudanças na consciência coletiva, porque terminar um podcast inicial com uma citação marxista é giro, portanto é isso que eu vou fazer, porque como sabemos é o meio que faz a consciência, não é a consciência que faz o meio.